E aí, pessoal do YouTube, tudo de boa com vocês? Estamos de volta aqui para mais um vídeo no canal. Estamos hoje com vídeo para falar especificamente sobre Cole Palmer, ou Cole Palmer, para os mais íntimos aí, né? Já tava devendo esse vídeo, porque não tem como, cara. Precisamos falar sobre o Cole Palmer, sobre a temporada fantástica que ele tá fazendo, a temporada do Despertar, que é como eu chamo aí a grande temporada, a primeira grande temporada dos grandes jogadores, né? E eu acredito que o Cole Palmer está caminhando aí, será um dos grandes jogadores de futebol inglês, pelo que tem mostrado aí, especialmente nesta temporada 2023-2024, beleza? Primeiramente é importante contextualizar, né? Pra galera que talvez não tenha tanto conhecimento acerca do Cole Palmer. Ele é um jogador formado pelo Manchester City, tá? Como vocês podem ver aqui. Tá desde 2018 ali nas categorias de base do Manchester City. E subiu para o profissional do Manchester City em 2021, né? Temporada 21-22. E acabou se transferindo para o Chelsea nesta temporada, no verão desta temporada, ali em 2023, beleza? O que é que acontece? O Palmer já era considerado um jogador muito promissor da base do Manchester City, inclusive sendo regularmente chamado para a seleção inglesa de base também. Porém, você sabe como é o Manchester City, né, do Guardiola. Tem muitos jogadores bons, especialmente para a posição do Palmer, né? Tanto que muitas vezes ele acabava sendo utilizado em uma função diferente da função mais ideal dele, que o Palmer é um meio atacante, digamos assim. Mas no Manchester City muitas vezes ele era utilizado como um ponta, que não é a melhor função para ele, porque nas posições de meio atacante do Manchester City tinha muita gente boa para fazer já, especialmente o Kevin De Bruyne, que é o titular absoluto. E aí também tinha o Gundogan, Bernardo Silva também podia fazer aquilo, então praticamente impossível do Palmer conseguir espaço naquela função. Ele queria ser titular, queria um projeto mais centrado nele. E aí o Chelsea, né, naquela pira do Chelsea do Todd Boehly de sair comprando todo mundo que se mexe, viu o Palmer e pensou, tá aí, vou investir nesse garoto. E ofereceu o projeto pro Palmer e o Palmer aceitou, porque é óbvio que se você comparar hoje o projeto do Manchester City com o do Chelsea e do City é bem melhor, mas no Chelsea ele poderia jogar, poderia ser titular absoluto do time, e está sendo o titular absoluto do time desde que a temporada começou. O Chelsea pagou 47 milhões de euros pelo Cole Palmer, e na época sim parecia um investimento bem alto para um jogador que ainda não tinha mostrado tanta coisa no profissional, mas que agora está parecendo realmente uma bagatela, está parecendo uma pechincha, né, cara? Apenas 47 milhões de euros para um jogador que está fazendo uma temporada absurda e que tem apenas 21 anos de idade. O Palmeiras é de 2002, tem apenas 21 aninhos de idade aí. Nesse ano ainda vai fazer 22 anos, enfim, é um jogador muitíssimo jovem. Jogador canhoto, como eu falei, muita gente às vezes interpreta errado qual é a função do Cole Palmer, mas até aqui pelo pessoal do Transfer Market, que eles fazem esse compilado muito bem de especificar qual é a posição que o jogador mais atua de acordo com a movimentação dele dentro de campo. E eles também consideram que o Cole Palmer é um meio atacante, como eu digo assim desde sempre, né? Porque às vezes muita gente fala, não, mas o Cole Palmer é ponta direita porque ele pega a bola na ponta direita. Mas isso não quer dizer nada. Não é porque um jogador pega a bola, recebe na ponta direita, parte da ponta direita, que ele necessariamente é ponta direita. O Palmer é canhoto, ele é um jogador que a característica principal dele não é a velocidade, mas ele tem uma velocidade razoável. Muitas vezes ele se escora na direita para receber e partir para dentro, mas a maior parte do tempo as principais ações dele dentro de campo são por dentro, seja criando chances de gol para os companheiros, ou seja marcando. Ele está sempre pisando no centro do campo. Então ele é sim um meio atacante. É porque assim, às vezes as pessoas têm uma interpretação errada do que é a função do meio atacante. O meio atacante não necessariamente vai ser o cara que vai ficar sempre pregado ali por dentro, né? Porque o meio atacante não precisa ser necessariamente o camisa 10 clássico. O cara pode ser meio atacante e não ser um camisa 10 clássico ali que joga por dentro, recebendo sempre entre linhas. Então o cara pode ser meio atacante, mas receber da direita e partir para dentro, ou receber da esquerda e partir para dentro. Por exemplo, o Messi é um exemplo de um jogador que eu considero muitas vezes um meio atacante, e a gente não é estranho ver o Messi recebendo na direita e partindo para dentro depois. Então, esse é o meu entendimento do que o Cole Palmer faz dentro de campo.
E aí, cara, a gente tem aqui a temporada 2023-24 do Cole Palmer. Como vocês podem ver, uma temporada que começou no Manchester City, ele ainda fez 3 partidas pelo Manchester City, com 2 gols e com detalhe. Esses 2 gols que ele fez pelo Manchester City nesta temporada foram nas Supercopas, na Supercopa da UEFA contra o Sevilla e na Supercopa da Inglaterra contra o Arsenal. Então, o cara já começou a temporada com tudo e percebendo que ele não conseguiria ser titular, ele aceitou ir para o Chelsea. E no Chelsea está fazendo essa belezura de temporada, com 36 partidas jogadas, 19 gols e 12 assistências. Se você soma os números, né, ele está aí com 39 partidas, 21 gols e 12 assistências, números excepcionais, especialmente para um jogador jovem, um jogador que está estreando no seu novo clube e um jogador que está numa bagunça, que é o Chelsea, treinado pelo Maurício Pochettino. Fragmentando aqui, são 16 gols na Premier League e 8 assistências na Premier League, 1 gol e 2 assistências na FA Cup e 2 gols e 2 assistências na Copa da Liga. Lembrando, o Chelsea está na semifinal da FA Cup, vai enfrentar o Manchester City, muito por causa do Cole Palmer, que foi super decisivo nas quartas de final contra o Leicester, e o Chelsea foi vice-campeão da Copa da Liga contra o Liverpool, com também o Cole Palmer sendo destaque. Então você vê que é um cara que não está jogando competição europeia nessa temporada, porque o Chelsea não está em competições europeias, o que é lamentável, porque com toda certeza seria um jogador que iria agraciar demais aí a Europa League, a Liga dos Campeões, alguma competição europeia ali que ele pudesse vir a jogar. E aí aqui, cara, eu preciso fazer um meia-culpa. Preciso fazer um meia-culpa antes da gente continuar falando. O que é que acontece? O Palmer começou no Manchester City, como eu falei pra vocês. E quando ele começou, cara, eu sinceramente não achava que ele parecia um bom jogador. E aí eu acho que isso, em parte, é culpa minha, que eu acho que eu fui muito apressado para julgar ele, pelas primeiras partidas ali no Manchester City. E em culpa também porque eu acho que ele estava sendo mal utilizado no Manchester City. Como eu falei, não tinha espaço para ele jogar por dentro, então muitas vezes ele acabava entrando no Manchester City e jogando como ponta. E esse cara definitivamente não é ponta. Para mim, ele é um meio atacante que muitas vezes até se comporta como um segundo atacante, né? Também tem essa característica para jogar ali como um segundo atacante, embora o Chelsea não necessariamente seja esse time que joga com um segundo atacante. Aí muitas vezes ele acabava jogando com ponta no Manchester City, acabava não rendendo, acabava jogando bem mal. E aí eu vi passar, pô, cara, o que que esse cara tá ganhando minutos no Manchester City? Esse cara não tem bola para ganhar minutos no Manchester City. E eu fui apressado, fui precipitado e faço aqui o meia-culpa dizendo que realmente eu falei besteira. E que o Palmer é sim bom de bola, está mostrando isso nesta temporada especialmente. Detalhe, foi convocado para a seleção principal da Inglaterra nessa última data FIFA. Então é um cara que a gente pode, com toda certeza, ver jogando a Eurocopa 2024. Vamos ficar de olho aí para ver se ele vai estar na chamada final. Artilharia da Premier League, cara. Isso aqui é uma parada impressionante. A artilharia da Premier League nessa temporada está bizarramente disputada. A gente tem o Haaland aqui liderando com uns 8 gols. E depois temos alguns jogadores com 16. O Palmer está com 16, né? Ele atingiu esses 16 depois de fazer um hat-trick contra o Manchester United, né? E essa semana aí, o Chelsea recebeu o Manchester United em Stamford Bridge e o Palmer fez um hat-trick, com detalhe que 2 gols foram nos acréscimos ali nos minutos finais, que o Chelsea estava perdendo o jogo e acabou virando com 2 gols do Palmer. E aí temos também aqui o Salah, o Dominic Solanke e o Ollie Watkins aí, todos os jogadores com 16 gols. Você vê, né, cara? Impressionante que ele já tá aqui entre caras como o Haaland e como o Salah, que são caras de muito destaque na Premier League, né? O Salah desde sempre, os caras que não jogam mal, é impressionante. E o Haaland chegou na temporada passada, quebrou o recorde de gols. Nessa temporada tá fazendo uma temporada abaixo, inclusive eu fiz um vídeo aqui no canal explicando por que a temporada do Haaland é decepcionante. Se você não viu, dá um confere lá depois. E o Palmer aqui está ameaçando a artilharia da Premier League. Se vai ser artilheiro, eu não sei. Como eu falei, o time do Chelsea é bem ruim. Cara, ele conseguir ter esses números nessa equipe do Chelsea já é impressionante, né? Porque não é todo jogador que consegue se destacar em time ruim. Eu sempre falo, jogador bom precisa de time bom. Então eu não costumo cobrar que jogador bom renda muito em time ruim. Mas o Palmer é um jogador bom e está rendendo muito num time ruim. Então merece os aplausos aí, porque não é algo simples de se fazer. Além disso, cara, nessa temporada ele tá com um subaproveitamento de gols. Um sub não, um super aproveitamento de gols
na Premier League, né? No vídeo do Haaland eu falei de como ele tá com XG negativo, né? Ele tá fazendo menos gols do que a estatística espera que ele faça. No caso do Palmer, ele tá com um XG positivo. Ele tá com 16 gols na Premier League, sendo que o XG dele é ali em torno de 12. Então ele tá fazendo aí cerca de 4 gols a mais do que a estatística espera que ele faça, né? E aí, só contextualizando, XG é basicamente uma estatística que avalia a qualidade das chances de gol que um jogador tem. Então, essa estatística vai dizer mais ou menos quantos gols era para esse jogador estar fazendo de acordo com as chances de gol que ele teve naquela competição. No caso do Palmer, a estatística esperava que ele tivesse com 12 gols e ele está com 16, então ele está fazendo mais gols do que se esperava que ele fizesse. E aí uma coisa que às vezes alguns trolls falam, né, para tentar desqualificar jogadores é a questão dos pênaltis, né? O Palmer é o batedor de pênaltis oficial do Chelsea e ele simplesmente não perde pênalti, cara. Ele tá sempre cravando lá. É um cara que bate pênalti muito bem. Tanto que foi daí que começou a surgir o apelido dele, né? A questão do Cold Palmer. O nome dele é Cole Palmer. E aí a galera começou a associar ele com um jogador frio, um jogador que quando vai bater pênalti ele é gelado. E aí fizeram esse trocadilho com o nome dele, com Cold, que é frio em inglês, Cold Palmer. E aí ele até assumiu esse mantra, digamos assim, e aí quando ele faz gol, ele comemora assim, né, com os braços assim, como quem tá com frio, né? E é inclusive uma comemoração bem da hora, cara. Se eu fosse peladeiro, eu já tava fazendo essa comemoração. E, cara, assim, eu não vejo a menor lógica. Isso é coisa de trollzinho de internet, né, cara? Você criticar jogador por ele ser bom em bater pênalti, né? O Cristiano Ronaldo, que é um dos grandes jogadores do mundo, sofreu com isso, né? Que a galera fica, o penal, não sei o que, o Messi na Copa do Mundo. O Messi batendo pênalti na Copa do Mundo. Pelo amor de Deus, cara. Uma das coisas mais bizarras que eu já vi no futebol é você querer julgar um jogador porque ele converte os pênaltis. Você queria que ele perdesse os pênaltis? Ah, não, toda vez que tem um pênalti eu vou lá, eu vou perder o pênalti, que é pra o arroba Joãozinho Miguel do Twitter não ir falar mal de mim. Pera lá, meu irmão, isso não existe. Pô, eu sou torcedor do Flamengo por muitos anos, cara. Quando tinha pênalti ali, era certeza de gol, porque o Gabigol era um excepcional batedor de pênalti. Recentemente, ele tem perdido alguns pênaltis aí, então a técnica dele parece que deu uma zoada. Mas antigamente saía pênalti pro Flamengo, era certeza de ser gol de pênalti, porque a gente tinha o Gabigol, que era um excepcional batedor. Então acho que você tem um jogador no seu time que é uma garantia de que quando sair pênalti ele vai cravar, pô, isso é bom demais. Acho que todo mundo iria querer isso. Então eu não vejo nenhum sentido em você ficar julgando o jogador por ele converter pênaltis. E o jeito de batida do Palmer eu acho muito bom, cara, porque ele bate firme, mas não é aquela batida de eu vou correr, vou escolher o canto e já era. Ele observa o goleiro ali e a maioria dos pênaltis dele ele consegue deslocar o goleiro. O goleiro vai para um lado, a bola vai para o outro. Isso aí é um fato que tem que ser observado, porque geralmente os bons batedores de pênalti ele tem essa característica, né? O goleiro cai para a esquerda, ele bate na direita. O goleiro cai na direita, ele bate na esquerda. Então, isso aí é algo que merece ser destacado no Palmer. Além disso, é um jogador que tem uma criação muito boa, né, cara? Você vê muitas vezes em jogos do Chelsea, ele consegue criar boas jogadas, consegue criar boas chances de gol, e os jogadores do Chelsea vão lá e acabam desperdiçando. Uma que ficou muito marcada na minha cabeça foi na final da Copa da Liga, entre Chelsea e Liverpool, né? Quando o jogo estava empatado ali, ainda 0-0, o Palmer faz uma jogada muito boa, deixa o Conor Gallagher na cara do gol e o rapaz ali acaba desperdiçando, né, cara? Seria o gol do título do Chelsea com assistência maravilhosa do Cole Palmer. Fora muitas outras jogadas que ele cria para os jogadores do Chelsea e eles acabam desperdiçando. Faz a gente pensar, né, cara? Se ele tivesse ficado no Manchester City, como é que a situação estaria agora? Será que ele teria conseguido conquistar o espaço dele ou estaria morfando no banco, né? Porque acho que muitas temporadas de despertar de grandes jogadores acabam acontecendo quando eles começam a ter minutos, quando eles começam a jogar, ganhar chance, ganhar confiança. E eu não sei se o Palmer iria ter todos esses minutos no Manchester City. Poderia ser que ele continuasse sendo aquele jogador que joga aqueles joguinhos pequenos de Copa, que o Guardiola fosse poupar o time entrando ali às vezes. O jogo tá 4-0, vai lá, entra com o Palmer faltando 10 minutos para o jogo acabar. E aí dificilmente ele conseguiria atingir o estágio de maturidade e de evolução que ele está atingindo nesta temporada. Eu só lamento que, como eu falei, ele realmente está num time que está numa fase ruim, né? O Chelsea está numa fase ruim já tem um bom tempo, né? Já tem uns 2 anos aí que o Chelsea
Tá uma negação. Praticamente assim, depois que o Chelsea ganhou a Liga dos Campeões de 2021, eles não fizeram mais nada. E o Palmer tem um contrato bem longo com o Chelsea, cara. Até conferindo aqui, ó, o contrato dele com o Chelsea é até 2030, cara. 2030 é um contrato muitíssimo longo que ele tem com o Chelsea. Então a tendência é que a gente não veja ele fora do Chelsea nem tão cedo, né, cara? Eu só espero que realmente o projeto do Chelsea melhore, atinja um bom nível aí. Não sei se eles vão trocar de treinador, porque pelo futebol que o Palmer tá jogando, acho que ele merece estar num time melhor. E um detalhe também que eu preciso falar sobre o Palmer, cara, que às vezes me parece que ele é um jogador bem subestimado, especialmente aqui no Brasil. Não sei por qual motivo. Não sei se é porque ele tem essa cara que não é cara de jogador de futebol. Ele parece um nerdzão que manja muito de computador ali. Um gamer, digamos assim. O gesto técnico dele também não é exatamente o gesto técnico mais bonito, né? Teve até uma vez que eu associei ele ao Thomas Miller, né? Que é aquele jogador que não tem um gesto técnico muito bonito, muito refinado, mas que é eficiente, né? E ele tem se provado assim. Ele é um cara que muitas vezes as jogadas dele, a forma como ele conduz a bola, os dribles, não é a coisa mais bonita do mundo, mas é eficiente, né, cara? É um cara que, no que se propõe a fazer, ele acaba executando muito bem. Teve até um vídeo que eu fiz, comparando 11 contra 11 da geração inglesa com a geração brasileira. E aí eu coloquei o Cole Palmer como meio atacante da equipe, ao invés de Lucas Paquetá, porque eu estava avaliando a temporada. E na minha opinião, a temporada do Palmer é melhor do que a do Paquetá, embora o Paquetá esteja fazendo também uma temporada fantástica. E aí, assim, eu vi muita gente tratando como um absurdo. Nossa, mas como assim esse... Você acha esse Palmer que tá fazendo a temporada melhor que o Paquetá? Meu Deus, que absurdo. Tipo assim, gente... Tipo assim, cara, tudo bem você gostar, apoiar os jogadores brasileiros, mas não é porque o cara é brasileiro que você precisa dar essa exagerada, essa super exagerada nas coisas, cara. Não tem absolutamente nenhum absurdo você achar que o Palmer tá fazendo uma temporada melhor que o Paquetá. Inclusive, o Palmer é um jogador que já tá sendo cotado para a seleção da temporada na Premier League, cara. Teve até um tempo, assim, que há uns meses atrás, que ele era mais cotado assim, talvez o Palmer consiga disputar ali para ser eleito o melhor jogador jovem da Premier League. Mas com a bola que ele tá jogando, cara, ele vai acabar disputando para ser eleito um dos melhores jogadores, o melhor jogador no geral do campeonato. Acho que não vai ganhar porque o Chelsea tá fazendo uma temporada horrível, mas é um cara que merece todos os elogios aí e com toda certeza de todas as contratações do verão para essa temporada 23-24, o Palmer é uma das melhores. Não sei em que ranking ficaria, talvez até a gente faça um vídeo sobre isso depois, mas eu não tenho dúvida de que ele é uma das melhores contratações da temporada 23-24 do futebol europeu, beleza? Então é isso, meus queridos. Esse foi o vídeo. Deixa aqui nos comentários o que é que você acha do Cole Palmer, o que é que você está achando da temporada dele, se ele tomou a decisão certa realmente de sair do Manchester City para ir para o Chelsea, fazer esse contrato longo até 2030 ali com os Blues. E a sua projeção aí para o futuro desse jogador, desse canhoto aí, muitíssimo bom de bola. Muito obrigado pela sua atenção nesse vídeo. Não esqueça de deixar o seu likezinho aí, se inscrever no canal também para ajudar a gente aqui a fortalecer. Um abraço, até o próximo vídeo.